Do que Deus teria medo? Eu já me fiz essa pergunta em outros vídeos, vivo questionando, e agora eu faria essa pergunta a você, que é religioso, que é crente. Pare um pouco para refletir, coloque um pouco a sua fé do lado, não tenha medo. Afinal de contas, Deus pode perdoá-lo quantas vezes Ele quiser. A misericórdia dele, como vocês dizem, ela é infinita, ela é muito grande, né? Então, eu creio que Ele não vá condenar vocês por causa de uma reflexãozinha à toa. Eu perguntaria a vocês do que Ele tem medo, né? Do que Ele teria medo. Por que Ele não nos fez iguais a Ele? Eu digo assim, não precisava nem ser um Deus, mas assim, forte, que tivesse a força dele, que nenhum mal nos atingisse, como não atinge a ele, né? Nenhuma doença nos atingisse. E se atingisse, não sei lá de onde ela viesse, a gente pudesse se autocurar, né? Como eu já disse, nenhum mal, né, pudesse nos atingir. Se também nos atingisse, nós pudéssemos, com nossas próprias forças, como ele faz, né, a gente se autodefender, a gente mesmo se defender, não precisar dele. Ele poderia ter feito isso para a gente, né? A gente ter a mesma força, o mesmo poder de se defender do mal que ele tem. Né? Como ele não teme a nada, Deus não tem medo de nada, porque nada é mais forte e mais poderoso do que ele, né, nesse universo. Então eu pergunto, por que ele não nos fez assim, né? Nos fez assim, tipo uma cópia dele nesses atributos e com livre-arbítrio, né? Com o nosso livre-arbítrio. Não é que nós fôssemos robôs dele, não é isso que eu estou dizendo. É que a gente tivesse esses atributos, né, de força, de poder, de realizar tudo o que a gente quisesse através do nosso querer, né, como ele faz, como ele age dessa forma. Tudo o que ele quer é só ele pensar e ele falar que a coisa acontece, né? Por que ele não nos deu esse poder e nos fez tão submissos a ele, né? Tudo que a gente quer, a gente precisa pedir, a gente precisa implorar, a gente precisa se ajoelhar a ele, aos pés dele, né? Precisa cantar, louvar para ele, agradar a ele, né? E nós tivéssemos a natureza como a dele, né? De não errar, de fazer as coisas certas, né? Como ele quer. A gente lendo ali o Antigo Testamento, a gente vê o tempo todo que ele se aborrece com o povo, que ele elege, que o povo não cumpre os seus mandamentos, como ele diz, como ele manda, né? Mas assim, as pessoas são falhas, os seres humanos são falhos, ele sabe disso, ele criou os seres humanos assim, né? Se ele tivesse criado como ele, com a natureza dele, que não precisasse de nada, né? Também nós erramos muito, nós pecamos muito por conta das nossas necessidades, das nossas limitações. Já um Deus não teria essas limitações, nem teria as necessidades que nós temos. Então isso não levaria ele, nos levaria a não pecar, nunca cometer erros, a não atentar contra a vida do outro, né? Então assim, por que ele não nos fez assim? Ele não nos teria feito assim. Eu deixo essa reflexão para você, crente. O que é que ele tem medo? O que é que tem na natureza? O que é que teria na natureza dele, né, que ele não replicou, né? Ele não fez outros deuses iguais a ele. Né? O que é que ele teme? Eu queria que você me respondesse isso. Né? Porque se ele é perfeito, né, a natureza dele, como vocês vivem aí enaltecendo, elogiando, tu és poderoso, Deus, só tu és grande, Deus, ele poderia nos ter feito iguais a ele. Mas aí eu pergunto, por que não fez? Né? O que ele teme que tem na natureza dele, ou que teria na natureza dele, e por isso ele não replicou, ele não fez espécimes iguais a ele, de poder, né, de poder de não ser atingido pelo mal, como eu já disse, de realizar tudo, as coisas através do querer, do falar, né, como a gente vê aí no decorrer da Bíblia, né? Então, assim,
essa pergunta, essa reflexão que eu deixo para você, que é crente, né? O que é que ele teme, por que é que ele não replicou, né? Ou não replica essa natureza dele, né? E criou seres menores do que ele, seres inferiores, altamente dependentes dele, né? Tudo nós, praticamente tudo, né, que nós queremos, né, a gente tem que pedir a ele, né? A gente tem que implorar a ele, né? E ele não nos criou seres autônomos para nós resolvermos nossos próprios problemas, né? Nós enfrentarmos o mal, como o mal nunca atinge a ele, também poderia ser como nós. Nós nunca poderíamos ser atingidos pelo mal. Não sei como, mas ele saberia como. Aí você poderia dizer assim que não, mas Deus não seria louco de fazer isso com o homem, criar um homem do jeito que ele e o homem depois intentar contra Deus. Não, não, não. Você não entendeu. O homem, o ser, não digo o homem, o ser criado por esse Deus, com a natureza dele, a natureza justa, assertiva, certeira, inerrônea, vamos dizer assim, jamais poderia cair num erro perfeita, né? Aí você estaria dizendo também que Deus poderia acontecer a mesma coisa com ele, né? Se ele, a natureza dele também poderia uma hora se intentar contra ela mesma ou contra nós, né? Se você disser que se Deus replicasse a natureza dele, fizesse outros seres iguais a ele, tão poderosos, indestrutíveis iguais a ele. Primeiro que não ia ter problema, mesmo que houvesse uma rebelião, né, os seres que ele criou iguais a ele, jamais poderiam enfrentá-lo, porque seria de igual para igual e eu acho que a briga terminaria em empate, né? Então ninguém ia se meter a besta a querer enfrentar um ao outro, né? Que seria uma briga de igual para igual e terminaria em empate o tempo todo. E outra coisa é você pensar dessa forma, é dizer que Deus também pode, uma hora, né, por causa do seu livre-arbítrio, né, ele praticar o mal, né? Não sei lá de onde viria esse mal, mas ele podia pôr em prática o mal, né, como você quer dizer que o homem, né, pratica o mal, né? Uma hora o homem com esses poderes que Deus deu a ele, né, poderia praticar o mal e aí seria muito pior, né? Deus não poderia dominá-lo, né? E aí a gente começa a entrar num paradoxo, né? A gente começa a entrar num paradoxo, porque o mal, fazendo parte de um ser invencível, iria lutar contra outros seres também invencíveis, né? E que nunca ele poderia se sobrepor a esses seres. Então a gente ia criar um paradoxo, né? Nenhum ia destruir o outro, nenhum ia fazer mal, o mal não poderia fazer mal ao bem, né? Porque o bem estaria de igual para igual com ele, né? Com quem estivesse nas mãos de praticar esse mal, né? Então tenha cuidado com esse tipo de resposta, de dizer que não, que seria muito perigoso. Por que seria perigoso? Aí você está dizendo que Deus também é perigoso. Deus, com a natureza dele, né, com os atributos de justiça, de bondade e de superioridade, de superpoderes, né, ele também é um ser perigoso, se você disser isso. Eu estou dizendo que ele teria que replicar, fazer cópias dele, apenas com livre-arbítrio, né, mas tudo igual. Poder, força, né, o poder de criar, de acordo com a palavra, com o pensamento, apenas falar e a coisa acontecer. Mas a questão dos atributos de justiça, de moral, de bondade, de misericórdia, seriam iguais a dele, né? Então não teria como, né? Já que vocês creem que ele não erra nunca, né? Ele é inerrante, então não teria como os seres que ele replicou, que ele clonou, vamos dizer assim, errar também. Como eu já disse, se vocês disserem que a gente pode errar e tentar contra ele, você está dizendo indiretamente que ele também pode fazê-lo, também ele pode cometer erros absurdos, injustiças. Então é essa a reflexão que eu deixo, que eu tive agora de manhã, e que eu deixo para você. Eu gostaria de ler e ver os comentários de vocês aí,
O que vocês têm a dizer a respeito disso? Não venha com essa história de, vai perguntar a ele. Não, não. Eu pergunto a vocês. Vocês são os representantes dele. Vocês são a boca desse Deus. Né? Deus fala com vocês. Deus não fala com todo mundo. Né? Segundo a Bíblia, ele escolhia pessoas para ele falar. Ele não era democrático, ele escolhia um ou outro para ele falar. Então, já que ele não fala comigo, eu pergunto a vocês. Eu queria ouvir de vocês o que vocês teriam a dizer sobre isso. Né? Porque Deus não fez seres iguais a ele, né? E fez seres inferiores a ele. E no mais, um abraço a todos e até o próximo vídeo.